Boa noite, então, para todos. Satisfação ter hoje o professor Tiago Fernandes, que vai apresentar um seminário para nós. Hoje é 7/4/2025. O discente Cleudson vai fazer a apresentação do professor Tiago. Agradeço aí a participação e a presença de todos, tá? Então, Cleudson, pode iniciar a apresentação. Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos. Todos me escutam? Ouvem bem? Sim. Ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Tiago por ter aceito o convite, né, num tempo tão, eu diria assim, tão curto. Agradecer de coração a disponibilidade, é extremamente importante, né, a participação dele nesse seminário. Agradecer também ao professor Luiz Otávio e aos demais colegas convidados e professores que aqui se encontram, tá, nesse seminário, e dizer que é um privilégio muito grande poder participar de um evento como esse, porque eu sei, né, o nível de conhecimento, de bagagem que está sendo vivenciado nesse momento, tá? E sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui um pouco do currículo do professor Tiago, que é um currículo sensacional, exemplar, um pouco da sua biografia, né? Então, o professor Tiago, ele é formado em processos gerenciais e em administração pela Universidade Norte do Paraná, UNOPA, possui graduação em engenharia de produção agroindustrial pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, especialização em higiene e segurança do trabalho em planejamento empresarial e gestão da produção pela Faculdade de Ensino de Minas Gerais, FACiminas, especialização em docência para educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de Mato Grosso, mestre em educação profissional e tecnológica na linha de pesquisa em organização e memórias de espaços pedagógicos, mestre em ciências ambientais pela Universidade de Cuiabá, UNIC, na linha de pesquisa em dinâmicas de ambientes urbanos e rurais, doutorado em ciências ambientais pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, na linha de pesquisa em gestão ambiental e sustentabilidade, impacto, monitoramento e contaminação ambiental nos biomas Pantanal, Amazônia e Cerrado. Atualmente é professor adjunto do curso de bacharelado em administração, Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, FACAP, e da Universidade Federal de Rondonópolis. Tem experiência profissional na área de gestão industrial, desde o chão de fábrica, gestão de resíduos, reaproveitamento e valor agregado e gestão da qualidade. É pesquisador colaborador do Núcleo de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Territorial do Alto Paraguai e membro do Grupo de Pesquisa e Ensino Profissional, GPEP, do Instituto Federal de Mato Grosso e FMT. Então, aqui estão, né, toda a bagagem, todo o currículo do professor Tiago, alguém que eu considero com um enorme, né, conhecimento na área e é um privilégio, né, poder ouvi-lo nesse momento, participar desse momento de aprendizado, né, porque eu sei que vai ser bastante enriquecedor para todos nós que estamos iniciando essa caminhada, tá bom? Então, passo para o Tiago a palavra e deixo agora, né, com ele a apresentação. Ok, obrigado, professor Cleudson. Me ouve bem, por gentileza? Ouço sim. Ok. Mais uma vez eu quero aqui desejar boa noite a todos, agradecer o convite do professor Cleudson, que é o nosso colega aí do curso, e também aos demais que estão aqui, né, que estão coordenando todo esse evento, que realmente é um evento muito importante aí para a nossa universidade, para o curso de mestrado. E quando eu recebi o convite do professor Cleudson, né, eu logo imaginei que eu precisava trazer algo importante que tenha um concílio muito grande com a própria área do programa de mestrado, uma vez que a maioria aqui são alunos, né, e estão caminhando aí no decorrer da sua dissertação. Então, hoje, é mais um estilo bate-papo, né, de um percurso que eu fiz durante o doutorado. Antes de iniciar toda a apresentação, eu imaginei o que seria interessante trazer, principalmente para os discentes do curso, em uma perspectiva, em um olhar também qualitativo e quantitativo do que eu me debrucei durante 4 anos, né? Isso seria uma pequena parte, estudando as forças motrizes de progresso econômico e os seus desfechos na Amazônia. Especificamente,
a Amazônia, a parte sudeste, né, da região amazônica, no caso aí seria mais o estado do Pará. Mas eu vou explicar com mais calma. Antes de me tornar professor, de estar como professor aqui na UFR, eu estava como professor no curso de Engenharia de Produção e Administração da Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, foi nesse percurso, né, que eu consegui aí executar uma pesquisa na região, morando na região e vivenciando todos os percalços, desafios, né, oportunidades que a região amazônica traz. Então, como título, eu coloco os caminhos de desenvolvimento para além dos rios. O que quer dizer isso, né? É um título que reforça que, por ser a região amazônica, então, a gente observa que os rios são as estradas, né? Então, o maior percurso onde demanda ali material, produção, é justamente utilizado pelos rios. E essa força motriz que move, né, toda a região é dividida em grandes eixos, e aí eu vou estar apresentando um pouco para vocês, certo? Bom, eu começo aqui só para a gente delimitar um pouquinho, né, de como eu organizei de forma cronológica e didática todo o percurso da minha fala, dentro dos 30 minutos, tá? Eu trabalhei em 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. Então, a parte 1 eu trabalho mais uma questão histórica, contextual com vocês, né, mostrando um pouquinho, sobretudo, das fases de devassamento da Amazônia, um pouquinho da história que vem aí desde o século XVIII, século XIX, e aí chegando os anos 2000, enfim, né, é um pouco mais relacionado com a questão ambiental. Depois, eu apresento para vocês 2 artigos que foram frutos, né? Inclusive tem mais, mas são 2 artigos que foram frutos de toda essa realização da pesquisa, e finalizo na parte 3 falando um pouquinho das minhas considerações finais, tá? Então, caso vocês queiram fazer alguma anotação, ou no final aqui da minha apresentação, né, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, está dividida nessas 3 partes, tudo bem? Bom, eu começo falando da parte 1, tá? Então, eu acabo trazendo essa figura, que ela é muito importante, e aí eu peço para vocês seguirem um pouco esse fluxo, né? Que é o fluxo que eu vou construindo a apresentação, tá? Tem umas setinhas aqui, ó, que é o fluxo onde fala um pouco das fases históricas da questão de devassamento, né? O que significa esse termo devassamento? Então, nós temos que toda a região amazônica, aí pegando, né, os estados, enfim, falando um pouquinho mais da relação dos biomas, né, sempre sofreu um processo antrópico. Isso é natural. Quando a gente acaba pegando os livros, os artigos, né, a gente observa que é sempre uma dedução de exploração, né, sempre ir realmente tirando, explorando e abrindo caminhos, né, para que venha o chamado desenvolvimento. O que mais acontece quando a gente pega um artigo e vai ler um pouco sobre essa realidade de como aconteceu. Então, esse pequeno slide, né, esse único slide, ele traz algumas informações importantes, que é como ocorreu, né, todo esse processo numa linha histórica. Por exemplo, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A fase 1 começa ainda lá no século XVIII, XIX, né, século basicamente 17, 18, onde você tem o primeiro processo, né, que é chamado de devassamento, onde você tem aí o processo de comercialização um pouco das especiarias. Então, tinha-se muito essa ideia do extrativismo, né, propriamente dito, seja do cravo, do anil, do cacau, das raízes aromáticas, sementes e tudo mais. Então, você tem uma fase aí justamente de extração, né, parte para a fase 2, né, que é a fase de integração, ou seja, você tem aí o sudoeste da Amazônia, onde você tem aí um processo muito grande, que é a exploração da própria borracha, tá, que é a fase 2, e aí você tem 1920, 1930, né, que a gente chama hoje, quando a gente pega um pouco para estudar todo o processo de ocupação, você tem aí, que foi o ciclo da borracha, muito, né, explorado como uma forma de enriquecimento, né. A terceira fase, ela está mais ligada com a descoberta, e aí uma descoberta da riqueza mineral. Então, você tem, dentro desse processo, né, e isso ficou muito marcado na história, que é aquele slogan, integrar para não entregar, certo? Então, seria uma realidade onde integraria todos os
estados com a região amazônica num processo, né, de ocupação, num processo que haja a exploração e a explosão de integração a partir dos cortes, né, incluindo aí estradas junto com outros estados. E a fase 4, década de 90, anos 2000, você tem aí o slogan que é da globalização, ou seja, a Amazônia já não é mais vista como algo pontual do Brasil, e sim vista como algo a nível internacional, né? Todas as suas riquezas, biodiversidade, enfim, né? Então você tem um pouquinho da história contada em poucas linhas, né? Do que foi as fases de devasamento, essas fases de crescimento e ocupação do território como um todo. Partindo desse princípio, né, nós chegamos, então, na realidade da Amazônia Legal, né, e é onde realmente eu quero chegar aqui, conversando um pouco com vocês do foco realmente do que foi essa pesquisa, né, desse processo. Então, você tem que, existia ainda um modelo de desenvolvimento, de exploração, ainda na década de 70 e 80, o que é esse modelo econômico de expansão da fronteira, onde se percebia, né, a realidade de se construir vias, estradas, né, para ocupação. Então, muitos municípios, principalmente dos estados como Pará, né, outros estados pertencentes à Amazônia Legal, foram construídos a partir do processo de exploração, né, e aí você tem a chegada de indústrias, extrações mineral, carvão. Um processo muito comum é o uso e ocupação da terra e do solo, né, e, de certa forma, todo esse movimento, né, essa ação que ocorre com o intuito de muito falar-se sobre desenvolvimento, nós temos aí os impactos diretos na natureza, que aí, né, é uma realidade que a gente observa, que é o desmatamento, que é as mudanças da paisagem, a parte da configuração da paisagem, as queimadas, né, produção, e também os efeitos adversos no clima, e aí um pouco avante a gente se fala mais de emergência climática, certo? Dentro desse contexto, né, eu trago esse recorte, aí eu gostaria que vocês também imaginassem, esse recorte para o estado do Pará, né, por que isso? Eu trouxe todo esse recorte colocando o estado do Pará, porque é um ponto específico onde eu me debrucei estudando toda a parte sul e sudeste do Pará, em virtude do grande avanço, né, dos processos antrópicos e força de pressão que vem do estado de Mato Grosso, né, da região do Tocantins e também de outros estados que fazem a alusão ao estado do Pará. Também por ser um dos estados, né, que possui aí uma grande repercussão econômica no PIB, quando a gente se fala sobre produção mineral e outros produtos também, tá? Hoje, o estado do Pará, segundo a própria agência que organiza e distribui ali, né, que é chamada, se eu não me engano, a CECITEP, né, que é a secretaria, que tem uma grande participação, o estado como um todo, por ele ser uma grande extensão territorial, ele é dividido em mesorregiões de integração, certo? O que é essa região de integração? E aí uma forma bem da gente observar. É o estado dividido em algumas partes, e aí são 6 partes, né, onde a relação da matéria-prima, relação que proporciona a economia, fica à mercê, né, do que é desenvolvido naquela região. Então, nós temos o Baixo Amazonas, o Sudoeste, o Nordeste, a região metropolitana, que é a região de Belém e cidades metropolitanas, o Marajó, que é muito bem, né, falado, e aí acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, e a região foco do estudo, que é o Sudeste, né, o Sudeste paraense, onde pega a parte mais que faz conflito, divisão, né, com os estados do Mato Grosso e também o estado do Mato Grosso e o estado de Tocantins. Bom, a partir desse cenário, você tem aí 2 abrangências, que é a força de ocupação, a chegada dessas pessoas vindo de fora, sobretudo, né, dos estados do Maranhão, que vieram justamente a partir do boom da integração pela mineração. Então, muitos dos municípios que foram criados na região sudeste, né, foram através desse ciclo mineral, e aí nós temos um avanço, né, onde se fala, naquela época, da própria proporção de municípios hoje considerados municípios mineradores, como Canaã dos Carajás, Parauapebas, Corianópolis. Muito se falava, né,
da própria região Serra Pelada, né, que ficou na história do Brasil, que configurou até documentário, né, enfim. E aí você tem um processo muito específico que é a extração mineral, certo? Então, aí, a partir desse momento, você gera, de certa forma, impactos, né? E esses impactos, eles têm, de certa forma, relacionados à saúde humana e também relacionados aí à questão ambiental, certo? Eu coloquei aqui mais uma observação no modo, né, como esses impactos agem de forma direta e indireta. Então, você tem impactos na saúde humana, né, onde você ali, quando a gente se fala de mineração, é aquela extração desordenada, muitas vezes, né, que, de certa forma, cai lá no rio e aí acaba contaminando o peixe. Esse peixe vai ser uma fonte de alimentação para as populações ribeirinhas e assim por diante, ocasionando toda a cadeia. E você tem impactos também nas relações das variáveis climáticas, temperatura, umidade, precipitação, né? Como a gente já vê um pouco falar sobre essas questões das emergências climáticas, ok? Bom, partindo desse pressuposto, né, nós temos o que foi o objetivo geral dessa pesquisa. Em época, era justamente investigar a associação desse material particulado fino, esse material que muitas vezes, por ser material particulado, que é fruto aí de queimadas, de poluição atmosférica, né, e possa também ter vindo de ações antrópicas, como, por exemplo, seja ela por efeito humano, focos de calor e variáveis meteorológicas sob a prevalência de internações de crianças, né? Isso no sudeste da Amazônia paraense. Bom, o foco aqui do geral dessa pesquisa foi esse, só que o que eu estou apresentando para vocês são 2 recortes apenas, que é o artigo 1 e o artigo 2, que foram importantes, né, para poder, de certa forma, chegar a esse resultado que é o objetivo maior do projeto. Bom, o artigo 1, ele vai falar um pouco da dinâmica espaço-temporal dos focos de calor e propor um modelo pressão-resposta, né? Onde você tem ali um ciclo muito importante do que seria esse modelo chamado de PSIR, tá? E o artigo 2, ele tem uma tonalidade mais de identificar os municípios dessa região sudeste paraense que estão em risco ambiental e epidemiológico e seus problemas socioambientais de impacto à saúde em comunidades expostas a exatamente naquela proporção onde vivem. Então, o artigo 1, ele tem um reflexo mais quantitativo, né, no estilo mais de dados secundários, né, de projeção, de como isso, de uma análise mais espacial, digamos assim. Já o artigo 2, que eu apresento para vocês, ele tem uma projeção mais quali, onde eu tive que me debruçar e ouvir muito a comunidade exposta a esses tipos de risco, né? A partir do momento que eu identifico qual é a relação entre eles, certo? Bom, explicando um pouco o que é a região sudeste do Pará. Então, aqui você tem um mapa, né, do estado do Pará, e essa proporção aqui mais sudeste, né, formada por 39 municípios, que foi os 39 municípios que eu tive que estudar, né? Então, você tem uma região que faz divisa com o Tocantins, com o Maranhão, e mais abaixo com o Mato Grosso, né? Então, você tem aí uma força de pressão que vem de todos os lados, né? Mas é a região onde eu debrucei, uma vez que é uma região, né, formada aí por municípios que são importantes, tanto para o elo da relação ambiental hoje no país, também pela relação econômica, né, onde você tem aqui grandes instalações de empresa, e aí eu vou citar algumas, como, por exemplo, a hidrelétrica de Tucuruí, que é a 5ª maior do mundo, que aí fornece energia para o Brasil, boa parte para o Brasil, e você tem até mesmo as operações da própria Vale, hoje Vale SA, né, concentrada mais na região, aqui, ó, mas nessa região onde eu estou passando o mouse, que é a região de Canaã dos Carajás e Parauapebas. Ok? Bom, passando um pouquinho aqui, né, eu começo falando um pouco do artigo 1, que é a dinâmica temporal de focos de calor e seus condutores de pressão no território do sudeste paraense. O que eu busco investigar aqui em um contexto mais abrangente? Eu busco os dados de focos de calor, dados de área desmatada, dados de área queimada e agentes causadores de pressão, certo? Então, onde eu busco essas informações? Eu vou direto no BD Queimadas, que aí é um
uma página, né, específica que é fornecida pelo INPE, que é o Instituto Espacial, de Análises Espaciais, né? Lá eu busco a imagem do Aqua-MT, que é um dos satélites mais, digamos, padrão que existe para você baixar essas imagens, e eu trabalho em uma fase temporal de 2010 a 2017, né? Eu busco no projeto PRODES, que é do Observatório da Terra, essas informações de área desmatada, e também busco no monitoramento de focos ativos do INPE a área queimada. Essa fonte de dados, ela foi importante para que no final eu conseguisse ali gerar mapas de densidade e observar como que está o efeito de devassamento nessa região, ou seja, com a proporção maior ou menor de calor nessa região, certo? E como que houve a forma de interpretar esses dados? Então, o foco de calor, eu acabei classificando, né, para uma área de risco muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, e a área de desmatamento, né, eu acabei proporcionando aí gráficos interpoláveis e gerando o ponto essencial desse trabalho, que foi um modelo de pressão-resposta chamado DeepSear, tá? Então, como que é isso? Então, focos de calor versus área queimada, então eu tenho aqui uma maior proporção da fase temporal de 2010 a 2017, estando aí no ano de 2010, né? Então, você tem uma proporção bem maior, observando em termos também de região do Sudeste paraense. Você tem também aqui, dentro dos dados, né, a Amazônia Legal representando uma grande proporção nesse período como área queimada. Partindo um pouco mais aqui, que é o focos de calor versus área desmatada, eu já tenho uma proporção do ano de 2010, né, em relação à mesorregião, o estado de Mato Grosso, desculpa, o estado do Pará já em 2017, e aí você tem uma crescente também, né, em 2017 para o Brasil. Então, são informações que dentro do próprio trabalho eu busco conflitar, né, e também a partir de autores, observando, né, essa relação entre focos de calor e área desmatada. E a partir disso se demonstra uma crescente a partir do ano de 2017. Bom, aqui, que seria um ponto da análise espacial temporal, né, observa-se justamente onde se está os maiores focos de calor e onde se está os menores focos de calor. Então, é importante aqui, né, demonstrar que em uma projeção de 2010 a 2017, esses dois aqui representam basicamente uma proporção forte desses maiores focos de calor, sempre numa tonalidade onde você observa áreas que são basicamente de relação entre fronteira de um estado para o outro. Então, olha aqui, basicamente esse primeiro aqui demonstra como é feito, né, essa relação. Então, você tem o estado de Mato Grosso aqui embaixo, que tem uma força de pressão, e aí a gente pode colocar como atividade a própria pecuária, né, que tem essa força de pressão econômica que vai em função desses municípios. Aqui em cima, você já tem uma proporção maior, né, mais utilizando aí as empresas e indústrias, onde foi observado que busca explorar mais recursos hídricos, né? Então, você tem mais essa área aqui em cima, e aqui também a força mais de extração, que é a relação onde você tem uma proporção maior. Então, desde 2010, 2011, você começa a ver um padrão de distribuição desses focos de calor, chegando, né, a 2017 com uma proporção também alta e elevada. Então, veja, os municípios que maior apresentaram, né, esses focos são Félix do Xingu, né, Cumaru do Norte. Então, são municípios, Marabá, Paragominas, Conceição do Araguaia, são municípios aí que são importantes dentro do cenário econômico e apresentam esse efeito, né, do uso da análise do solo, principalmente da ocupação do solo. E aqui nós temos alguns municípios que apresentaram menor focos de calor, abaixo de 500, por exemplo, certo? Bom, aqui também tem uma projeção da classe de risco, né, que eu acabei de falar. Então, nós temos aqui o 2010, 2016 e 2017. Então, sendo aí uma tendência de crescimento da classe alta para muito alta. E deste outro lado aqui, nós temos a sazonalidade dos focos de calor, observando, né, o que a literatura coloca. Né? Por exemplo, de junho até outubro, na região você tem uma certa estiagem, e isso aumenta, né, o efeito propulsor de
atirar fogo e limpar a área, né? Então era muito comum observar isso. E essa sazonalidade do foco de calor muitas vezes segue também a sazonalidade climática da região, né? Mas existem também outros fatores que levam aí, né, a mostrar. Então você tem um mês, agosto, setembro e outubro, com maior registro de focos de calor. E por fim, nós chegamos a um modelo, né, que é um ponto-chave, que é o modelo de PSIR, que são os drives, pressão, estado, impacto e resposta. O que é o drive nesse sentido, né? Nós temos a expansão agrícola, o próprio agronegócio como um todo, né, que cresce basicamente. Nós temos aí, né, como os drives, 3 fatores de proporção, 3 atividades econômicas muito fortes na região. Isso que eu falo do Sudeste paraense, que é a mineração, a extração de madeira, a produção de energia e a pecuária. Essas forças, elas acabam, né, criando uma pressão sobre aumento de áreas degradadas, sobre a abertura de estradas, sobre impacto e uso do solo, e ocasiona um estado, né, relacionado ao estado econômico, social e ambiental. Então, o que tem relação com o estado econômico? Desemprego, custo elevado para a saúde pública, poder de compra reduzido muitas vezes. Na questão social, aumento da criminalidade, uma vez, né, que essas forças propulsoras abrem caminho e aí vem outras pessoas e cria o chamado inchamento das cidades, o boom das cidades, né, que é a parte de migração. E ambiental, você tem aí, né, a perda da vegetação nativa e muitas vezes correspondendo às emergências e mudanças climáticas. E esses impactos, eles são diretos e indiretos, né? Eventos meteorológicos e também eventos na saúde e ambiente. E muitas vezes as respostas estão muito ligadas, né, àquilo que a gente consegue observar que está agindo contra diretamente esses impactos. E aí nós temos várias ONGs, várias políticas públicas, né, várias instituições, organizações que estão aí, de certa forma, relacionando junto com esse modelo. Então, esse é um modelo ocasional e específico para a região que a gente considera como modelo de PSIR, força, pressão, resposta, de como é enxergado, né, todos os fatores propulsores e seus desfechos na região. Bom, aí nós temos algumas discussões, né, que ressalva uma grande proporção aí, principalmente em áreas indígenas, como é o caso do Parque Indígena do Xingu, onde mostrou lá atrás, como eu mostrei para vocês, a região do Xingu, onde tinha maior proporção de focos, e nós também temos aqui, né, alguns autores que trouxeram para discussão, como Artacho, como Oliveira e Santana, que são autores da área mais de impacto sobre essas variáveis na saúde humana, que falam muito do processo da industrialização, da diversidade regional, da migração campo-cidade, que buscam-se respostas para que isso esteja acontecendo. E como conclusão, né, nós temos aí São Félix do Xingu e Camaru como os municípios situados no sul da região com maior média e taxa de ocorrências de foco, um alerta que se cria para esses municípios, e nós temos fortes indícios de atividade de mineração, pecuária, produção de energia, aumento da extração de madeira após a chegada e instalação dessas indústrias, ok? Bom, caminhando um pouquinho mais aqui, pessoal, meu tempo também está quase em cima, mas é importante falar, dentro desse processo, né, de estudo, também se gerou outro trabalho, né, que aí ele foi instituído como vigilância aos efeitos da nova fronteira agrícola. A partir do momento que eu observo lá naqueles resultados científicos que há indícios de uma força-propulsão ali embaixo, que vem do estado do Mato Grosso, região ali do Maranhão, né, e também de Tocantins, há um alerta, ou seja, está tendo uma força de pressão, né, e aí como que essas pessoas estão sentindo essa força de pressão? Então, se teve uma necessidade de dialogar com essas pessoas que estão vivendo, né, na época, nessa região. Para isso, partiu-se, então, de um trabalho, né, mais qualitativo, no sentido de identificar um pouco essas relações. Mas, para isso, eu precisei, primeiramente, identificar como é o recorte, né, que isso acontece. Então, nós temos que existe um modelo hoje na região norte, principalmente no estado do Pará, que é o preenchimento de um instrumento, né, que
a própria SEMA, próprios órgãos ambientais têm que preencher. E esses instrumentos trazem dados ambientais e dados de saúde, como fontes fixas de poluição do ar, fontes móveis, internações e óbitos, né? Então, a partir do preenchimento, né, de todos esses dados, gerou-se algumas taxas para identificar e, por fim, chegou-se a um modelo, né, de classificação de fator de risco, tá? Então, você tem fatores de risco alto, médio e baixo, e a partir do momento que eu identifico esses fatores de risco, eu tenho que automaticamente ir para campo, né, para poder verificar se realmente essas pessoas estão sentindo isso, e o que elas, né, buscam a partir disso. Como lá atrás eu já havia identificado uma relação muito própria e uma divisão a partir do modelo do estado do Pará de se dividir a região sudeste ali, né, em algumas áreas, aí extrai a região sul e sudeste do Pará, eu encontro as forças motrizes, que é mineração, produção de energia, pecuária e extração. E dentro da própria gestão, propriamente dito, e aí eu falo mais um pouquinho da área da administração, nós temos técnicas importantes, né, de intervenção. E uma delas que me serviu muito na época foi justamente trabalhar com a árvore de problemas e soluções, né? A partir do momento que eu entendo e o que a comunidade fala, e ela realmente traz uma alusão do que é uma árvore, observando que imaginamos uma árvore sendo que o problema central é a parte ali do tronco, as raízes são as causas que levam ao acontecimento desse problema, galhos e folhas geralmente são as consequências que têm um poder mais negativo, no caso assim, né, nesse sentido. Então, eu busquei elaborar oficinas temáticas, sempre no sentido, né, na questão ética, de não trazer grupos conflitantes para dentro dessas oficinas, e sendo com respaldo do Comitê de Ética para poder realizar esse trabalho. Então, aqui eu tenho a divisão, né, propriamente dito, mostrando os municípios em áreas de risco. Observou-se que essa região maior aqui, né, é uma região de maior proporção, então você tem municípios que foram classificados de alto risco, médio risco e baixo risco, né, e também, numa análise mais dividida, você tem aí dentro, né, dessa mesma região, a região de Carajás, a região do Lago do Tucuruí, região do Araguaia, região do Rio Capim. Então, são aqui os municípios divididos, né? E sobrepõe a região de integração do Lago do Tucuruí, onde você tem 7 municípios considerados dentro dessa proporção como de alto risco. E a região do Lago do Tucuruí é justamente a região onde se teve, né, o investimento de grandes empreendimentos, como, por exemplo, a hidrelétrica de Tucuruí, que causa ali, né, de certa forma, pega ali vários municípios, inclusive o município de Tucuruí, certo? E a FAPESP, ela traz algumas relações importantes, né, colocando como efeito, como, por exemplo, a região de Carajás é a maior produtora de minério de ferro, a do Lago do Tucuruí se destaca na produção de energia, a do Araguaia, produção bovina de abacaxi, e a do Rio Capim, maior produtora de grãos dessa região. Então, você já tem ali, né, atividades importantes que geram a economia. E nesse pressuposto, eu fui trabalhar uma representação social com 41 participantes divididos e pessoas que vieram dessas regiões aqui. Então, eu tive pessoas que vieram de Carajás, do Lago do Tucuruí, do Araguaia e do Rio Capim, que foi as regiões que eu identifiquei dentro da minha proporção, e eu trabalhei com grupos, né, GTs, para identificar um pouco do que eram essas projeções, tá? Então, eu tenho que o GT1 é a mineração, GT2, produção de energia, GT3, pecuária e extração de madeira, GT4. E aí eu acabei proporcionando essas oficinas temáticas, e naquela época, né, eu usei todo o espaço da universidade, a própria estrutura da universidade, né, sendo o espaço ideal de proporção para receber essas pessoas que vieram e participaram ali das oficinas, gerando ali 4 árvores de problemas e soluções, né? Desse ladinho aqui estão algumas fotos do pessoal que participou das oficinas, e aqui do lado eu tenho, né, os resultados que são as projeções do que eles indicaram ser, certo? E dentro da representação social, por exemplo, né, você automaticamente tem várias evocações, é o termo que usamos. E essas evocações são
palavras, né? Sentidos que as pessoas vão dando a partir da percepção e do lugar onde vivem. E nesse sentido gerou-se, então, 4 árvores para cada GT e uma proporção direta, né, dessa exploração de trabalho, certo? Com o fim, nós temos ali, então, os resultados, né, e aí foi indicado, por exemplo, no GT de mineração, né, qual é a principal causa? Detonação nas minas, o efeito negativo, excesso de partículas suspensas, e as possíveis soluções que também são dadas por essas pessoas que estão automaticamente vivenciando esse problema foco central que foi da pesquisa, certo? Então, nós tivemos também aqui para mineração, nós tivemos para produção de energia, nós tivemos para extração de madeira, e aqui nós tivemos algumas contagens mais de evocação de palavras, né? Quais são as palavras que mais se apresentaram, qual foi o destaque, e nós temos aí desmatamento, gases, né? Aumento do desmatamento, enfim, ar, e aí por diante. E dentro desse sentido, nós temos algumas discussões, né? Que volta-se a uma realidade do que a gente vive hoje, que é se, a partir da Agenda de 2030, será que conseguimos ainda alcançar objetivos específicos na região? Então, aí nós trazemos alguns autores que falaram um pouco do Acordo de Paris, né, de como essas regiões são importantes para o PIB nacional, não só do Estado, e também algumas limitações que nós tivemos no efeito, né, de entraves, e da proporção também, porque como é uma região muito grande, ficou muito difícil trazer muitas pessoas, né, que tem um custo em cima disso, mas nós conseguimos pessoas que são representantes muitas vezes que vivem na região, pescadores, agricultores, conseguimos filtrar bastante isso e formar grupos, né, específicos não conflitantes para realizar oficinas. Então, foram feitas aí em torno de 4 ou 5 oficinas para se ter bons resultados, né, e entender um pouco da lógica regional de como isso acontecia, tá? Então, nós temos aqui que 64% dos municípios que abrangem a região sudeste estão classificadas como de alto risco, e a região do Lago do Tucuruí, que a proporção daqueles municípios é a mais afetada. E a construção em coletividade da árvore de problemas reafirmou a hipótese um pouco sobre o distanciamento das políticas públicas sociais com a comunidade, muitas vezes, né, da dificuldade de acesso, tá? E para finalizar aqui, algumas considerações que eu coloquei, né? O modelo de PSI foi um dos primeiros modelos que a gente conseguiu construir para a região sul e sudeste do Pará, onde demonstra já indícios de força de pressão muito relacionado com a economia e a forma de vivência daquelas pessoas naquela localidade. A força motriz muitas vezes está relacionado também drasticamente com o desmatamento, com o avanço, né, com o uso do fogo para limpeza de terras, e também se tem um alto risco aí, né, de eventos alarmantes de incêndios florestais que foram aí encontrados, tá? Nós temos também alguma síntese que eu coloquei aqui, mas é mais em relação às políticas, eu sei que o tempo está passando aqui, eu vou mais finalizar. Na época, o trabalho recebeu algumas premiações, então nós recebemos como melhor trabalho na classificação UFRA Sustentável, né, pequenas ações e grandes impactos, na pesquisa e na extensão, uma vez que também os primeiros resultados, sobretudo, né, os resultados que foram mais qualitativos foram proporcionados aí pela participação. Então, esse projeto ele teve participação de alunos voluntários, alunos bolsistas. E caso alguém queira, né, acessar os trabalhos aí com mais contexto, com mais informações, não só o reprise aqui, eu deixei o acesso por QR Code, então tá com o professor Cleidos também a apresentação, né? É só colocar o QR Code e vocês conseguem ter acesso nas 2 revistas que ele foi publicizado, tá? É isso, pessoal. Peço desculpa pelos 5 minutos que passou aqui, tá? Mas é uma parte importante que eu gostaria de falar. E fico aberto aqui a perguntas, contribuições, questionamentos. Obrigado. Professor Tiago, parabéns pela excelente apresentação, explanação dos dados. São dados complexos, eu diria assim, requer um nível de... Há um grande, né, detalhismo ali em relação a essas informações, e você conseguiu apresentar de maneira clara, simples, né, e eu imagino a complexidade de todas essas informações, então ficou muito claro, foi bem compreensível, e eu sugiro algumas dúvidas, né, como era de esperar.
eu achei bem legal quando você traz ali o panorama do desenvolvimento econômico, né, a exploração da região amazônica, e coloca isso, demonstra essa evolução e vai afunilando até chegar a regiões, né, como a região sudeste, onde está concentrado de fato um conglomerado de empresas e uma variedade de exploração, né, porque existe a questão mineral, florestal, sim, existe também a questão dos impactos ambientais causados por hidrelétricas, enfim, você mapeia bem essas causas e descreve, né, eu diria assim, meio que faz uma amostragem da Amazônia ali, usando, né, o sudoeste do Pará para mostrar como aquela região ela foi impactada. E a dúvida que me surgiu é o seguinte: em relação e as outras regiões, por exemplo, a gente ouve muito falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas as outras regiões do Brasil, dentro do seu estudo, você chegou a avaliar, por exemplo, os efeitos que essa exploração também está causando de maneira direta ou indireta outras regiões, como, por exemplo, o Mato Grosso, ou algo nesse sentido? Sim. Esse foi um recorte, né, que eu busquei trazer pelo tempo também, mas todo o projeto, né, ele durou 4 anos e nós tivemos 5 publicações em função desse, né? Então, assim, tudo que a gente tem que entender um pouco de como funciona a construção, tanto climática, hidrológica, e a grande importância que nós temos da Amazônia para todo o Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu acho que em 2020, ou foi 2021, não estou lembrado, teve uma notícia aí, quem quiser pode dar um Google, né, que São Paulo escureceu às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, escureceu tudo, e depois teve pesquisadores da USP, né, que foram lá investigar por que tinha aquela água preta. Então, nós tivemos um processo que nós estávamos na pandemia, né, ainda, subentendia que a gente não teria aí tantos avanços, mas foi um dos anos com maior proporção de focos de calor, né? Então, a gente começou a entender que o território brasileiro ainda era muito além de se ter monitoramento ambiental, a gente é muito ainda atrás, né, e tem uma grande preocupação ainda de ter acessos a dados, né, de satélites importantes para poder fazer isso. Então, naquela época ainda se estudou e tentaram investigar por que aconteceu esse fenômeno, né? Então, a gente vai entender um pouco dessa relação da umidade, né, que sai de toda a região amazônica e desce de forças de convecção para os demais estados. Então, a gente tem uma grande preocupação, como, por exemplo, seca no sul, né? Estados onde você tem um ciclo hidrológico um pouco diferente. Então, tudo é muito mercê da umidade, né? Que a gente chama depois na literatura como rios voadores, que é uma das coisas que coloca, da importância que se tem para a produção de alimentos, principalmente para os outros estados, né? Então, a gente tem uma dependência muito disso. Então, se chove pouco, se chove menos, né? Tudo vai depender um pouco dessa evolução. Então, um pouco da sua pergunta é isso. Toda aquela fumaça que foi produzida ali, né? Veio basicamente por forças de convecção ali e se estabilizou na região sudeste, certo? E por isso que efeitos ali mesmo, né? Começou a chover 3 horas da tarde, aquela escuridão, coisa que não era normal. E aí a gente vai debruçar por que isso está acontecendo, certo? E aí vai na literatura, busca um pouco, representa, discute, identifica justamente isso, né? Dessa flexibilização, dessa impotência, muitas vezes, de conseguir ter monitoramento em todo o território, né? E você não tem dados, muitas vezes, simultâneos por conta da baixo número de estações meteorológicas para ajudar. Então, professor Cleido, acho que a sua pergunta é muito importante, né? Porque a gente tem uma dependência direta de toda essa umidade que vem da região, e ela realmente é um efeito que ajuda muito a produção de alimentos, né? Tanto para o Mato Grosso, que é o agronegócio como um todo, como para outras regiões também. Perfeito, professor Thiago, muito obrigado. E eu queria só salientar também que nós tivemos até um episódio recente, ano passado, um número elevado de queimadas. Eu me lembro que a cidade de Rondonópolis mesmo também ficou... eu às vezes achava que era
era neblina, mas na verdade era fumaça que tomou conta da cidade, né? Então a gente percebe que as regiões próximas também à Amazônia, quando há um número elevado de queimadas, de alguma maneira a gente também já sofre de maneira mais direta, né, os efeitos desses impactos. E aí não é só um impacto ambiental, passa também a ter um impacto na saúde, né, das pessoas. Quem está longe, aí eu fico imagine também quem está ali inserido, né, dentro desse contexto de uma forma mais direta e constante. Eu só queria complementar, assim, esses daí foram, como eu disse no começo, né, alguns achados que nós fomos caminhando na pesquisa. Mas uma coisa importante que a gente também conseguiu debruçar, e muito bem também dentro desse projeto, foi observar como funcionava, né, a relação climática da região, porque muitas vezes isso faz muita importância quando você vai traçar políticas públicas para a região, certo? Qual momento chove menos, qual momento chove mais? Então, a gente está falando de uma região amazônica, que é o sudeste do Pará. E aí, observava-se muito, né, que a gente chama muito do verão amazônico, inverno amazônico, para quem conhece um pouco da região, ou quem já morou, né, é muito comum isso. Você tem ali um período do ano, né, onde chove-se muito, aí a gente coloca, por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tem uma grande alta umidade, né, e dentro dessa proposta a gente começou a observar que em alguns momentos você tinha maior procura pelo sistema de saúde, né, justamente quando você tem esse período de mais chuva. Mas a gente começa a se perguntar, se está chovendo muito, muitas vezes, né, não tem tantos focos de calor, né, porque você tem aí a umidade sobrepondo muitas vezes a questão da temperatura. Mas por que estava acontecendo? Foi algumas perguntas, né, e aí começamos a identificar várias coisas, e uma delas, como você tem uma região que muitas vezes tem uma alta umidade, você tem maior proporção de ácaros, fungos, né, e aí, automaticamente, no final do ano e no início do ano, que é o final do ano, que são as férias, né? Férias para todo mundo. E início do ano, que você tem a volta para a escola, você tem aí a aglomeração de pessoas, né? E por isso você tem, como eu trabalhei com crianças menores de 5 anos de idade, são um público, tanto criança como idosos acima de 60 anos, são públicos mais vulneráveis, sistema, né, imunológico mais frágil e tudo mais. Então, são pessoas que possivelmente poderiam ficar doentes fácil, né? Então, até então, a nossa hipótese lá atrás estava muito relacionada com desmatamento, queimadas, mas quando a gente começou a observar realmente como funcionava o fluxo climático, aí chegamos a algumas deduções diferentes. Então, pegando os dados do próprio banco do DataSUS, que aí é aberto para todo mundo, e quem quiser acessar, é só entrar no site lá do Ministério da Saúde e acessar o banco DataSUS, a gente observou que existia uma relação crescente no final do ano e também no início, ou seja, existia lá demarcações crescentes. Isso levou a uma relação muito importante para nós, que a umidade tinha um efeito maior, muitas vezes, na saúde e adoecimento de crianças menores de 5 anos de idade. Foi um dos achados, né, importantes. Mas tudo isso foi importante porque a gente começou a entender o fluxo hidrológico e climático da região. E aí, voltando um pouquinho, aí só para complementar, né, observamos também que em alguns momentos esse processo mais do período chuvoso era um processo onde existia um maior nível de desmatamento, né? Então, qual que era a lógica, muitas vezes, quando a gente começou a observar, inclusive, até nesse processo que eu realizei, que foi mais do trabalho qualitativo, né, que foi a conversação com os grupos, em algumas falas foram ditas, não, olha, a gente desmata no final do ano para produção ali de gado, né? Mas a gente tem que limpar a área. Então, quando se desmata no final do ano, que ainda tem um período chuvoso, não tem como você, muitas vezes, usar o próprio fogo para a limpeza da área. Então, espera-se, né? Espera-se passar um pouco da estiagem, que aí a gente chama período de transição entre o chuvoso para o seco. E quando chega no período seco, que aí é o verão amazônico, no caso, né? Você tem maior aumento de temperatura e aí você consegue essa matéria orgânica lá, que já, matéria seca, né? Vamos dizer, já está seca e você consegue atirar fogo. Então, por isso que a proporção de focos de calor
corrobora com a mesma proporção que você tem de altas temperaturas, mas muitas vezes o desmatamento ocorreu antes e não agora, entende? Então você tem uma relação também muito ali específica da região onde realmente isso acontece. Tá? Então, foi algumas coisas que a gente foi só descobrindo, muitas vezes pelas falas, nesse momento quali, que aí começou a trazer na literatura que realmente isso acontecia. Tá? Perfeito, professor. Muito interessante a sua explanação. E como é esclarecedor, né? Como a gente vê, eu percebo a importância da pesquisa para a gente desfazer alguns mitos e como a ciência ela se coaduna também com a questão social, como que você entender essa questão da humildade em determinados períodos está correlacionado à vulnerabilidade, né, das pessoas. Então, achei bem interessante essa parte. Tá bom, professor, eu vou deixar de fazer pergunta e deixar que os meus colegas também façam. Tudo bem. Tá bom? Mas muito Ok. obrigado. Por nada, fica à vontade. Pessoal, quem tiver interesse em perguntar, agora é a oportunidade. Professor, eu morei em Parauapebas 7 anos, né? Parauapebas é onde hoje fica a operação da Vale como um todo, né? Que a Vale, ela domina basicamente a operação mineral naquela região, pegando Marabá, Parauapebas. E eu, pela história que eu falei um pouquinho aqui, né? Eu consegui visitar a Serra Pelada, que hoje fica na região de Curianópolis, né? Então, para quem lembra da história, o massacre de Eldorado dos Carajás, né, que ficou marcado na história dos garimpeiros mortos, enfim, né, pelo regime, e ainda se tem uma grande proporção, né, se a gente pega essa região e tudo mais, ela é uma região importante para o país, digamos assim, né, na região mineral. Então, hoje um dos PIBs, se você pegar aí um dos PIBs há 2 anos atrás, não olhei esse ano ainda, mas há 2, 3 anos atrás, você vai ter municípios como Parauapebas e Canaã dos Carajás como alto PIB, né, de proporção, porque são municípios mineradores e municípios que cresceram a partir do processo de expansão da mineração. Né? Isso eu estou falando mais ali, mais próximo da região mais de conflito mesmo, entre Tocantins e Mato Grosso, né? E mais em cima, falando um pouquinho mais das indústrias de instalação, né, que aí vai um pouco do que é o tema dessa apresentação aqui, as forças motrizes, você tem já uma região muito diferente, que é a região de Tucuruí. Então, quem nunca viu, mas pode pesquisar o Lago de Tucuruí ou a hidrelétrica de Tucuruí. Eu visitei a hidrelétrica de Tucuruí, né, na época como professor da UFRA, a gente fez uma visita técnica levando alunos, e é um empreendimento muito grande que levou-se muitos anos para ser implementado, né? E quem estuda um pouco a relação do impacto ambiental de grandes empreendimentos, tanto no ambiente como na saúde, sabe que é um efeito muito, assim, de pressão, né? Você tira um pulso da água muito grande e muitas vezes você tem que abrir as comportas, né, de água porque você tem alto período de pluviosidade, que aí vai impactar, enfim... Tem muito isso, certo? E quem está jusante, muitas vezes, né, sofre um pouco desse impacto da inundação, o impacto da abertura das comportas, porque você tem aí um efeito muito grande dessas comunidades. Enfim, é todo um ciclo, né, que a gente for pensar, de quem estuda um pouquinho a Amazônia e os processos antrópicos que podem ocasionar desfechos na saúde, né, e também no ambiente. Professor, como é que foi ali no seu segundo artigo? Você chegou a falar desses encontros aí com os representantes da comunidade. Como é que foi Sim. a escolha desse pessoal e qual foi o que estimulou eles a participarem? Porque é muito difícil, né, às vezes ter essa participação, né, até por causa dessas distâncias, né? Exato. Então, a universidade onde eu era vinculado, ela tem uma boa representação na região. Então, nós temos cursos, né, que são cursos fora de sede, e temos cursos também que funcionam de forma modular, certo? Então, acaba pegando pessoas que vêm, fica ali um mês, faz os cursos de forma modular, e nessa proporção eu fui fazendo alguns contatos, né, com representantes de associação que estavam naquela cidade, e que, de certa forma,
morava perto da hidrelétrica ou morava no município, né? Então, eu fui pegando contatos primeiramente com representantes. Mas é bom esclarecer que eu só fiz primeiramente isso depois que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética. E aí não vai, não vem, né? A gente tem que garantir toda a integridade ética. Então, além de fazer esse contato, né? Ligar, conversar. Às vezes eu queria representantes do município da parte da SEMA, né? Que poderia estar participando. Eu tive que escrever carta, e-mail, pedindo a liberação dele. Eu tive que também, juntamente com o projeto que tinha um recurso aprovado na universidade, bancar essa ida dessas pessoas nesse dia e a alimentação, né? De hospedagem, eu tive uma parceria com a minha universidade na época, então a gente tem uma casa que recebe palestrante, professores que vêm dar aula, né, muitas vezes, e a Casa Civil como suporte. Além disso, eu tive que garantir também que não haja conflitos de interesse entre os grupos, então eu não poderia colocar um grupo, por exemplo, de produtores com pessoas lá que, por exemplo, que seja da comunidade indígena, poderia dar um conflito. Então, eu tive que garantir que, dentro da minha formação que eu ia dar, né, que é a oficina, teria ali um espaço ideal e com um profissional, né, da área de psicologia, caso ocorresse algum desconforto em algum momento. Então, tudo isso teve que ser pensado, porque o meu ambiente, minha área de estudo, é uma área que tem uma relação histórica muito, pensar assim, uma relação muito conflitante, né? Por questões históricas mesmo. E aí foi a partir desses momentos que eu fui fazendo diálogo, aí o aluno que tem uma família lá que eu conversava, meu avô agricultor e tudo mais, e eu conversei sempre com a prefeitura que pudesse trazer também algumas pessoas para lá, né? E aproveitei que em alguns momentos a universidade fazia também eventos, né? Por exemplo, colação de grau, essas coisas, e vinha um pessoal participante também, e aí eu aproveitei para poder fazer algumas oficinas com essas pessoas, né? Ao todo, eu consegui aí 47 pessoas participando, né? Foi, assim, quase um mês esperando essas pessoas chegarem e tudo mais, agendando certinho, dando alimentação, porque é uma questão que eles vêm de longe, né, para garantir isso, porque eu precisava, dentro da proposta, conflitar os dados que eu tinha encontrado com a percepção dessas pessoas. Só sairia, né, algo assim muito bom se realmente eu conseguisse reunir essas pessoas. Então, foi um momento que eu tive, assim, bastante cuidado, conversando e tentando fazer com que essas pessoas... Recebi muitos nãos, né? Não posso, não quero participar, né? Mas também recebi muitos sim dessas pessoas que estavam residindo nessas áreas, e principalmente nesses municípios que teriam relação de efeito direto com a atividade que estava acontecendo ali, atividade produtiva. Ótimo, ficou bem claro. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Se quiserem postar aí no chat, quiserem abrir, pode colocar aí a mãozinha que a gente passa a palavra. Fica à vontade. Só agradecer o professor Thiago aí pela explanação. Cara, foi bem enriquecedor e eu vejo até o professor como exemplo aí, quando ele estava falando, abri aqui o currículo Lattes dele aqui, falei, cara, é um professor aí para a gente se inspirar. Então, parabéns, tá, professor? Obrigado, obrigado. Bom, acho que eu tenho 2 minutinhos aqui ainda, né, para as 8. Só para complementar, eu agradeço mesmo, né, e aí queria falar dessa forma com que eu busquei trabalhar a parte quali dentro de um artigo, né, inclusive depois, professor, se você quiser, no final da apresentação tem o QR Code, e aí você pode passar para os alunos também, tá? Tá publicado em revista. Essa parte quali, né, utilizando as representações sociais, eu tive que também garantir algumas coisas. Então, eu passei rápido na apresentação, mas eu tive que bolar estratégia para não, além de trazer essas pessoas, para que aquelas pessoas não ficassem muito juntas no momento da atividade. Por exemplo, eu não podia deixar 2 amigos que se conhecem em alguns momentos, né, muito próximos.
E nesse caso, em todas as oficinas, eu busquei criar estratégias de sorteio aleatórios, né? Para que uma percepção, muitas vezes, que ele acha que é legal e é importante, não sobrepõe a percepção do outro, e ele não fica estigmatizado, por exemplo, de não falar aquilo que ele gostaria de falar. Então, dentro das representações sociais, a gente tem que garantir que todo mundo tem vez e voz. E aí eu fui buscar estudar uma estratégia, né? E aí eu fiz ali uma coisa bem dinâmica, bem pedagógica, que foi criar uma caixinha, e dentro eu coloquei uns copos personalizados com cores, e as cores formavam os grupos, né? Então era por sorte, era por questões assim. E aí o brinde no final justamente foi ficar com um copo, né, para ele receber um brinde no final de participação da oficina. Então, assim, são todos voluntários, ninguém recebeu nada para isso, porque é da questão ética ser voluntário, né? Inclusive, eles poderiam tirar o consentimento a qualquer momento. Mas foi muito bom. Então, isso criou uma questão também dentro da dinâmica, né, de coletar dados, onde não precisou eu tentar intervir, né? A gente gerou uma estratégia pedagógica diferente. E eu utilizei a árvore de problemas e soluções porque ela dá essa questão espacial e também dinâmica, né? E ela é universal. Então, a partir de um problema, eu quero dar voz para essas pessoas, né? O que causa esse problema e qual é o efeito disso? Mas essas pessoas também podem ser agentes de falar qual é a solução, porque elas vivenciam o problema, não eu, né? Então, elas seriam as pessoas para falar qual seria a solução que você acha, né, na percepção do momento que você está vivendo para solucionar esse problema. E a gente coloca isso não como solução, mas como ação de mitigação, que é aquele gerenciamento do risco, né? Então, olha, está acontecendo ou vai acontecer? Então, eu fui trabalhando nessa ótica, e em várias oficinas eu tive que também trabalhar de forma igualitária com todo mundo. E deu super certo, foi cansativo, mas foi muito interessante, né? E é uma proposta que eu levei aí e levo até hoje nos artigos que a gente vai construindo. Muito bom, professor. Muito bom mesmo. Excelente aí, professor. Parabéns aí pelo empenho, pela pesquisa. Professora Neide, é a Neide, né? Acho que é a professora Neide da administração. Isso, eu acho que é a Neide, nossa colega. Ela está dando os parabéns, né? Bom, depois a professora pode, porque essa declaração, esse certificado do webinário é participação em 75% das apresentações. Mas se a professora precisar, entre em contato aqui comigo que eu faço uma declaração. E se, bom, aí pode sim, dá para ser aluno especial, ou no caso dá para, mesmo que não seja aluno especial, pode se inscrever nas disciplinas do programa. A lista de presença está postada ali no chat, é só clicar o link, tá? O Rodrigo perguntou. Pode falar, professora. A gente não está te ouvindo, Neide, o seu áudio não está aparecendo. Não tá, Neide, a gente não está te ouvindo, tá? Você não quer escrever? Não tá. Se quiser. Ah, sim. Quiser postar no. Ah, certo, certo. Só entrar em contato, professora, que a gente resolve isso, tá? Bom, agradeço a todos aí pela oportunidade, tá? Agradeço o professor Tiago, que fez um ótimo seminário. Acho que vários desses pontos têm aderência para as demandas dos nossos discentes, tanto em termos de como fazer uma avaliação qualitativa, quanto a questão da ênfase que o professor colocou no comitê de ética, que isso também é uma demanda que os discentes devem enfrentar aqui, né, na dissertação. Então, acho que foi excelente, a gente agradece aí, conta aí com o professor, né, futuramente aí já participando como professor do programa, tá ok? Um abraço a todos. Obrigado, professor, um abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal, até mais, tchau. Tchau, boa noite. Falou, gente, boa noite.
Boa noite.